Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, buscar a Deus na campanha O Jejum que Move as Mãos de Deus. Então você que vai consagrar até amanhã, meio-dia, né? Ou até 1 da tarde, de acordo com a saúde de cada um. O jejum pode ser total, pode ser parcial. O importante é que ele seja jejum, tá bom? Vamos então agradecer a Deus. Grande Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem misericórdia, meu Deus, da minha vida, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, da minha fraca pessoa, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toca na vida, meu Pai, das pessoas que estão enfermas. Toca na vida, meu Pai, das pessoas que estão doentes, Senhor. Meu Pai, nesse final de ano, essas pessoas que estão passando por tribulações, por tristezas, por angústias, meu Pai. Te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia da vida desta pessoa agora. Tem misericórdia, meu Pai, dessa vida que sofre. Tem misericórdia, meu Deus, desta vida que chora. Tem misericórdia, meu Pai, desse irmão, dessa irmã que se encontra, meu Pai, profundamente entristecido, profundamente abatido e angustiado. Ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ajuda, meu Pai, essa pessoa que está vivendo em grande aflição. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia dos nossos irmãos que estão fazendo a campanha, o jejum que move as mãos de Deus. Abençoa, meu Pai, o irmão Robson, a irmã Elaine Teixeira, os irmãos que congregam conosco no ministério da Igreja Evangelho da Fé. Te apresento também, meu Pai, todos os dizimistas desse ministério. Te apresento também, ó Deus, todos os novos convertidos que estão se preparando para o batismo, Senhor. Meu Pai, visita os novos convertidos, a irmã Sueli, o irmão Robson, a irmã Divalda, a irmã Delci. Ó Deus, tem misericórdia dos membros da igreja, para sempre permanecerem firmes na palavra, Senhor, porque a verdadeira igreja, ela não é vista a olho nu, mas ela é invisível e está dentro do íntimo do coração de cada pessoa. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ajuda os meus irmãos, ajuda, meu Deus, as minhas irmãs, meu Pai. Ajuda, Senhor, o teu povo, a tua igreja, aqueles que necessitam, meu Pai, da tua palavra, aqueles que necessitam, ó Deus, da tua misericórdia. Sai agora toda enfermidade, sai agora toda doença, toda dor. Sai em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo mal que oprime o corpo desta pessoa. Sai toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Sai toda doença, toda dor, em nome de Jesus Cristo. Sai toda enfermidade nesse corpo agora. Ó Deus, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, joga por terra, meu Pai, as enfermidades, Senhor. Joga por terra, meu Deus, toda doença. Joga por terra, meu Pai, toda dor. Essa irmã que está enferma,
esse irmão que está doente, essa irmã, meu Pai, que necessita, Senhor, da libertação dos vícios. Sai, demônio do vício das drogas, em nome de Jesus Cristo. Sai, demônio do vício do cigarro. Sai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, através da Tua palavra, meu Pai, responde, Senhor, a minha humilde oração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, através da Sua palavra, meu Pai, toca em nossas vidas com Teu poder. Senhor, tem misericórdia não apenas de mim, mas de todos os irmãos que se inscreveram nesse canal, com um propósito, ó Deus, glória a Deus, com um propósito, meu Pai, de orar conosco. Ó Deus, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, ó Deus, da minha fraca pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, te peço agora, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida, meu Pai, de cada pessoa que tem contribuído para o crescimento deste ministério, a cada superchat, a cada stick, a cada selo, a cada oração, a cada curtida, porque, meu Deus, o corpo da igreja tem muitos membros, sendo um só, cada um, meu Pai, para aquilo que foi chamado. Uns foram chamados para evangelizar, uns foram chamados, meu Deus, para convidar o povo para ouvir a palavra, compartilhando os vídeos, Senhor. Outros, meu Pai, fortalecem a obra, assistindo o vídeo, tentando entender a palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, no fim das contas, todos estão edificados pela palavra, meu Pai. Todos estão edificados pela profecia sagrada. Ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, te peço agora, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, da minha fraca pessoa, meu Pai. Ó Deus, confirma a cura, o milagre. Confirma, ó Deus, a libertação. Confirma, meu Deus, a bênção e a grande vitória, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, confirme minha vida, confirme nossas vidas, meu Pai, a Tua bênção, pelo poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos. Irmãos, como sempre, né? Eu tenho sempre esse compromisso. Eu falo com os irmãos que é um compromisso. Não só um compromisso, mas um chamado que Deus colocou no meu coração em falar das Escrituras. Então hoje vamos meditar na palavra dessa noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. O tema é assim: os nossos corpos são membros de Cristo. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui nós temos aqui o próprio Deus falando sobre o livre-arbítrio, que todas as coisas lhe são lícitas. Você pode fazer a escolha que você quiser, do jeito que você achar melhor. Mas
Aquilo que convém ou não convém, aí decide a você. Então, você faz as suas próprias escolhas e dentro daquilo que é conveniente a você, você fala, eu quero, não quero. Para mim serve, para mim não serve. É igual camisa, tem camisa que serve para mim que não serve para você. Entendeu? Você faz, Deus dá o livre-arbítrio, você faz as suas escolhas e dentro dessas escolhas tem coisas que você vai gostar, tem coisas que você não gosta, mas outro gosta. E assim nós vamos dando continuidade. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então Paulo, ele usava muito a sua liberdade cristã para poder exercer o seu ministério, explicava sobre a liberdade cristã aos irmãos, mas ele deixava um ponto bem firme aqui. É não deixar ser dominado por nenhum tipo de desejo. Por exemplo, o desejo da bebida, né? A bebida alcoólica, né? O que faz uma pessoa ser impulsivo, gostar de beber? O que faz uma pessoa usar droga? Então, quer dizer, o que faz uma pessoa estar sujeita a um desejo a ponto daquele desejo exercer domínio sobre a vida da pessoa. Aí é que está o ponto, né? É igual a pessoa que fala assim, só dei fumei só uma maconha só e não fumo mais. Só de vez em quando. Mas se de vez em quando é sempre, né? Não, não bebi não, só bebi de vez em quando. Mas esse vez em quando, sempre de vez, ele tá. Agora, quando algo não tem domínio sobre você, o dia que você falar, não quero mais, não quero. Não tem quem faça você usar. Mas quando um domínio de vontade da sua carne exige aquela opressão em cima de você, que você faça aquilo, então virou o quê? Uma opressão diabólica. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala isso aí, mas referente à opressão diabólica que eu disse aos irmãos aqui, está mesmo fundamentado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, que é o domínio do seu próprio corpo, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. Então, o que salva o homem são os frutos do Espírito, que não tem nada a ver com dons espirituais. E Paulo vai dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, mas aquilo que vem para me dominar, aquilo que faz a minha carne me prender debaixo de opressão, não, isso não. Tanto que está aqui, 1 Coríntios 6, versículo 12, na segunda frase, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Aí ele entra na questão do gosto da carne. 1 Coríntios 6,13. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto a um como a outros. Aí ele coloca o primeiro ponto. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, quer dizer, tem pessoa que está dominada pela prostituição. Tem pessoa que não consegue deixar de se prostituir. Tem um espírito maligno que oprime a pessoa até a pessoa ir lá e fornicar. Enquanto a pessoa não fornicar, ela não fica sossegada. Por quê? Porque tem um espírito maligno que oprime a alma da pessoa, a prostituição. Se a pessoa não vai, o bicho vai e oprime a pessoa. Ora, Deus que também, estou aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, tá? Agora lendo, continuando o versículo 14. Pastor, tá meio dura a mensagem hoje. O evangelho ele é assim mesmo, o evangelho de Cristo nunca foi uma coisa assim, vamos se dizer, agradável à carne, né? Ele agrada muito a alma fica numa felicidade tremenda, mas a carne fica num desespero terrível. Bom, continuando. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor,
nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os nossos corpos são membros de Cristo? É uma pergunta. Vocês não sabem que o nosso corpo é membro de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Quer dizer, a mulher de Deus, o homem de Deus, não pode andar com uma meretriz, né? Bom, vamos lá. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque disse serão dois uma só carne. Mas o que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, quem entra nesse mesmo espírito de fé, que entra nesse mesmo propósito de crença na palavra de Deus, pessoa que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, vai falar, não, a prostituição, a bebida, essas coisas não vão exercer domínio sobre a minha vida ao ponto de me angustiar e me prender debaixo desse jugo pesado. Entende? Porque a lei era espiritual, o homem era completamente carnal. O homem não conseguia exercer os mandamentos de Deus porque ele via lá, não matarás, mas o coração dele era um coração raivoso. Não adulterarás, mas no coração dele ele já estava desejando a mulher que não era dele. Aqui não, aqui ele já fala, né? Mas o que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Então hoje a gente lê as palavras de Deus, a gente lê elas colocando no coração. Nós lemos as palavras que estão contidas na Escritura, na Bíblia, já lendo e já sentindo ela em nossos corações, para que o Espírito de Deus possa fazer efeito em nós, nos revestindo do seu poder, da sua graça. 1 Coríntios 6,18, fugir da prostituição. A Bíblia bate muito nesse ponto, né, irmãos? Fugir da prostituição. Eu acredito que a prostituição é um dos pecados que destrói famílias inteiras. Às vezes está lá aquela família, né? Abençoada, de repente aquela mulher, aquele homem cai na besteira de entrar por esse caminho e a destruição é grande. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Aí você fala, mas todo pecado que o homem comete é fora do corpo? Sim. Se um homem comete um pecado, é igual João capítulo 15, né? Quem está em mim, eu nele se dá muito fruto. Aquele que não está em mim, como vara, será cortado. Então, a pessoa que comete o pecado, espiritualmente falando, o próprio Deus corta a pessoa. Ninguém precisa saber. Se a pessoa está angustiada, brava, a gente acha que é conosco, né? Mas não é conosco, é porque Deus cortou a pessoa. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Quando o homem vai pecar, Deus olha e fala, não, você não vai mais sentir minha graça. Ele vai lá e o que se prostituiu, quer dizer, aquela pessoa que cometeu o pecado, depois se dá conta de que ele é o maior prejudicado. Glória a Deus. Que coisa linda é a palavra, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A verdadeira igreja, ela é invisível. Ou não sabeis vós, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Gente, eu tenho isso comigo. A vida da gente é igual um copo de vidro. Se você não limpa por dentro, entendeu? É o meu dedo aqui que tá, cortezinho. Se você não limpa por dentro, tá sujo por fora. Então, a pessoa às vezes que se converte a Cristo por medo, vai para a igreja com medo de ir para o inferno, aí a pessoa, ela automaticamente, aparentemente, a pessoa ela muda naqueles primeiros meses, dá aquela sensação de mudança, fala, nossa, fulano mudou, olha como é que ele está se vestindo, olha como ele está falando, mas o problema não é esse. Você está vendo a maçã por fora e o que ele tem guardado dentro dele. E o que ele tem guardado dentro dela. Hoje a gente olha e fala assim, o evangelho de Cristo está sendo escandalizado porque muitos cristãos deixaram de ser como ele era. Não, eles sempre foram assim. Muitos crentes sempre foram vaidosos, mentirosos, gananciosos,
orgulhosos, fingidos, invejosos. Só que no começo da conversão eles escondiam esse sentimento. E como o tempo foi passando e hoje eles perderam o temor de Cristo, hoje eles põem para fora algo que estava escondido por dentro. Entende? Então, aquilo que o olho vai vendo, ele vai acumulando dentro do coração. Você não sabe o que tem dentro da pessoa. Tiago, quando ele fala assim, ninguém diga que de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta e também não pode ser tentado pelo mal. Mas quando nós somos atraídos, nós somos engoldados pelas nossas próprias concupiscências. E havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, Tiago capítulo 1, versículo 12 fala isso, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando você sofre a tentação, isso significa que o diabo quer levar você para o outro lado, mas você não quer ir. Tiago 1,13, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém tenta. Se alguém está te tentando é o capeta. O bicho de chifre, ele não aparece de chifre pra você, né? Vai aparecer lá aquela mulher bonita, aquele homem bonitão, né? Com os olhos azuis, assim, sorrindo pra você e ser como um bobão, porque tem muito homem bobão, né? Ai, vocês me perdoem, meus irmãos. Eu vou ser desse jeito aqui. Eu com essa cara de bolacha aqui, de bobo eu não tenho nada. Meu maior prazer é Deus, em segundo lugar a minha família. Imagina, irmãos, eu na idade que eu tô, minha família, eu quero cuidar da minha família. Aí de repente aparece uma mulher sorrindo pra mim, jovem, de olho verde, sorrindo, com aquele sorriso. Eu olho pro lado e já começo a não olhar nem pra mim, olha pra mim, olho pro lado, falei, nossa, ela tá rindo pra quem? Por quem que essa moça tá com essa felicidade? Se olhar mesmo, se fitar os olhos em mim, eu falo, Jesus é a pombagira, é o capeta, é o diabo. Acorda, meus irmãos. O maior valor que nós temos é a nossa família. Depois que a gente envelhece, é a nossa família. Quantos homens abandonam a mulher que morou muitos anos e vai morar com outra, achando que vai ser aquela felicidade. Depois ele se dá conta que não dá mais para voltar pro lar porque ele machucou muita mulher que ele amava. Os filhos ficaram machucados. E a consequência do pecado é essa. Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando atraído, engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então, irmãos, eu sou uma pessoa que eu prego conforme a vivência que eu tenho, as experiências que eu vi e eu aprendi com os erros dos outros. Então, às vezes, a minha pregação pode ser diferente, porque eu sou uma pessoa que eu não se baseio na vida dos outros, eu me baseio naquilo que eu vi, nas experiências que eu tive e nos erros que eu vi outras pessoas cometerem. Entende? Então, por isso que às vezes você entra no meu canal e fala, mas o pastor é calmo, prega tranquilo, porque eu quero que você tenha consciência de como você está fazendo as coisas. E voltamos para o último versículo de Coríntios, capítulo 6, 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito. Todo dia a gente tem que aprender, na nossa mente e no nosso coração, os quais pertencem a Deus. Todo dia, meus irmãos. Por isso que eu falo, pregação para mim, irmãos, é isso. É a gente ler o versículo da palavra, entender o que ele está falando, para depois transmitir aos irmãos. Se algum versículo você leu e aquele versículo falou com você, porque você está vivendo parte dele, leia toda a história daquele versículo para você perceber aonde você precisa melhorar e a brecha que o inimigo está usando para te atacar.
Porque uma coisa eu falo para os irmãos: revelação, visões são coisas que demoram a cumprir, umas cumprem rápido, outras demoram para se cumprir, e às vezes nós não temos discernimento profundo para saber em que data, em que hora aquilo vai acontecer. Mas a palavra, meus irmãos, ela é praticamente o mapa, a bússola, né? O nosso GPS espiritual, tá bom? Vamos fazer oração, encerrar por aqui. Ó grande Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradeço, ó Deus, por essa campanha. Ó Deus, abençoa a campanha, o jejum que move as tuas mãos. Abençoa, ó Deus, com teu poder, fortalecendo, meu Pai, a cada pessoa, fortalecendo, ó Deus, a cada vida, a cada família, ó Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Desde já agradeço a presença de todas as minhas irmãs, todos vocês que deixaram o seu nome aí, todos vocês que têm acompanhado a leitura da Bíblia. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até amanhã, minhas irmãs, meus irmãos, fiquem com Deus.